Você já sabe que precisa aprender Docker, talvez você já tenha visto alguns vídeos, talvez até esse daqui que eu fiz, mas ainda se pergunta, e aí, por onde começar? Desde que você atinja seu objetivo, qualquer caminho é válido, mas a minha dica é começar pelo Docker Hub. O Docker Hub é o repositório de imagens públicas do Docker. Aqui você consegue encontrar as imagens que estão prontas. Basta pesquisar, por exemplo, MySQL, e você vai encontrar versões oficiais das imagens que você pode usar, tanto do banco MySQL como MariaDB e qualquer outra variação, tanto oficial quanto da comunidade. Além disso, você vai conseguir ver como é que funciona a instalação dele, como é que você usa ele de fato, né? Como é que você faz para rodar o banco propriamente dito. Você vai ter todas as instruções aqui de como usar. Minha dica é que, num primeiro momento, você gaste um tempo aqui no Docker Hub, dando uma olhada em algumas imagens, entendendo como é que faz para usar, às vezes até testando na sua própria máquina, mas a ideia seria entender aqui o que você precisa para ter uma imagem dessa rodando. Por exemplo, se você olhar outra coisa aqui, vamos olhar o post. Então também imagem oficial, imagem verificada, imagem da comunidade e o mesmo padrão de documentação, né? Então, são as tags, como é que usa, informações sobre o que é. Então você já vai começar a ver alguns padrões aqui. Bom, a essa altura você já está pronto para ir para o próximo passo, que na minha opinião seria dar uma olhada na documentação do Docker e ver como é que instala o Docker. Aqui na documentação do Docker você tem alguns tipos de instalação. O mais comum seria você cair aqui e fazer a instalação mais indicada. Eu vou fazer uma instalação um pouco diferente. E aqui vai uma dica: se você é usuário de Windows, a minha dica é que você use a WSL, que é a máquina virtual que você encontra na própria loja da Microsoft com Ubuntu, e rode o Docker de dentro do Ubuntu. É bem menos problemático do que a versão que eles indicam, que é essa daqui, Docker Desktop. No geral, o Docker Desktop vai ser o melhor caminho para quem está iniciando com Docker, porque você vai ter um apoio visual. Mas se você quiser usar máquina virtual de alguma forma, a minha indicação, minha forma preferida, seria por aqui. Tendo instalado Docker Engine, instalação, eu vou escolher aqui o Ubuntu, que vai ser o que eu vou usar. E aqui a gente já tem algumas formas de instalação, mas a minha preferida mesmo é com o script, aqui na lateral. Então aqui ele vai dar as instruções. Aconselho que você leia, eu já li isso aqui há algum tempo, então eu sei como é que ele funciona. Eu vou só seguir aqui a instalação. Bom, como vocês já devem imaginar, eu já tenho o Docker instalado na minha máquina. Mas como eu quero dar um exemplo do zero, eu vou usar o Multipass, que é um jeito simples de usar a máquina virtual, máquinas virtuais rodando o Ubuntu. Você pode encontrar mais informações sobre o Multipass no site multipass.run. Aqui você vai ter mais informações de como funciona, como instalar, para quem quiser, quem tiver interesse. E ele roda Linux, Windows, Mac, então é uma forma interessante de testar alguma coisa dentro de máquina virtual. Então aqui no meu caso, eu vou começar aqui usando o Multipass. Dockerfest. Essa parte do launch ele pode demorar porque ele está fazendo download da imagem, como eu não tinha aqui, ele está fazendo download. Eu vou cortar aqui uma parte para ficar mais fluido o vídeo. Mas uma vez que ele termine aqui, vou conseguir acessar a máquina virtual e aí sim a gente começa a instalação. Ele já está terminando aqui. Uma vez que ele tenha terminado essa parte aqui, a gente pode fazer Multipass List.
para ver o que a gente tem de máquina virtual. Tem essa daí, está rodando, que é a que a gente acabou de lançar. A gente pode fazer multipass shell para acessar ela, e aqui a gente passa o nome da máquina virtual. Beleza. Aqui eu já estou dentro da máquina virtual, e se eu der um comando docker aqui, vocês vão ver que o comando não existe. Então o que eu vou fazer aqui é copiar aquele script de instalação. Ele funciona em duas partes. A primeira parte é um comando curl. Esse comando ele simplesmente vai fazer download do script, e aí sim a gente executa ele. Talvez eu não tenha. Eu tenho sim. Beleza, e aqui está o script. Então o próximo comando vai ser executar o script de fato. Ele precisa ser root para fazer isso. Então você sudo sh.getdocker.sh, que é o nome do script. Então aqui ele vai começar a instalação, e aqui ele já vai reconhecer qual é o sistema operacional, já vai fazer todo esse processo para a gente. Essa instalação ela só não vai ser válida a princípio para Mac e Windows, e talvez alguma distribuição mais exótica de Linux, mas as mais comuns vai funcionar, e ele já vai pegar aqui todas as dependências, instalar a chave que precisar, qualquer coisa que ele precisar. Ele já vai fazer essa instalação, e a instalação oficial no final das contas. Beleza, com a instalação concluída, a gente vai conseguir ver algumas coisas aqui. Como por exemplo, que usar comando docker não está funcionando ainda. Porque na instalação, no começo da instalação, a gente só consegue, ele só fica habilitado para usar com root. Então aqui a gente conseguiria dar os comandos docker. Se a gente voltar aqui na documentação, a gente vai ver o seguinte, que ele tem instrução de pós-instalação. Se a gente abrir aqui a instrução de pós-instalação, a gente vai ver que ele diz o seguinte, ó. A gente precisa criar esse grupo docker. Eu acho que não precisa, eu acho que o grupo já existe, mas esse comando aqui é importante, que é a gente colocar o usuário corrente no grupo docker. Então eu vou fazer esse comando aqui pra gente. A gente já vê o que acontece. Vamos lá. Bom, uma vez que isso foi feito, ainda não é o suficiente. Se eu pegar aqui e dar um comando docker, ele continua não funcionando. Isso porque esse comando ele vai valer por sessão. Então nessa sessão que eu estou agora, e esse usuário ainda não pertence a esse grupo. Então eu preciso sair daqui, fazer um logout e voltar. Que é o equivalente a logar de novo. E agora a gente deve conseguir dar os comandos docker. Como a gente não tem nada aqui, então a gente está vendo aí só comando vazio. Uma vez que a gente tem o Docker instalado, a gente pode dar os comandos de teste aqui, que seria, por exemplo, olhar a versão, eu acho que é -v, e a gente pode olhar a máquina, o container de Hello World. Se a gente olhar aqui, ó, Hello World. Então tem aqui uma imagem oficial que é só para a gente fazer esse teste. A gente pode fazer docker pull. Vamos lá. Como é que a gente faz para testar essa imagem de Hello World? Então o primeiro comando que a gente vai usar é o pull. E o que ele faz? Ele vai fazer download dessa imagem para a gente lá do Docker Hub para nossa máquina. Então vou fazer aqui docker pull Hello World, que é o nome da imagem, e vou esperar ele baixar aqui para a gente. Ela é bem pequenininha porque ela praticamente não tem nada, é só uma imagem simples com script dentro. Então quando a gente fizer aqui, ó, docker image docker images, a gente vai conseguir ver aqui a imagem que a gente acabou de fazer download.
E quando a gente fizer um docker run, e eu vou dizer aqui o nome da imagem, não vou passar mais nenhum parâmetro. Ele vai mandar uma mensagem pra gente e vai morrer. O container simplesmente vai fazer isso aqui. Hello from Docker, mandar algumas dicas aqui. Então, a priori, está tudo funcionando bonitinho. A gente dá aqui um docker ps-a. O docker ps é para listar os containers. Existe um outro comando para isso que é um pouco mais complexo, mas eu acredito que seja mais intuitivo. Seria docker container ls. A gente faz a mesma coisa. E o "-a" é para a gente ver os que estão parados também. Eu gosto de usar o ps porque é mais simples, é o comando mais antigo para isso. Dando sequência aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode instalar um banco de dados ou outro aqui, para a gente testar esse negócio funcionando de fato. Então vou pegar aqui a imagem oficial do MySQL e vou ver aqui como é que a gente faz para usar ele. Então vou fazer aqui, primeira coisa, um docker pull. Ali na documentação a gente consegue ver qual que é o nome dele, qual que é o nome da imagem. Então é só assim, docker pull MySQL. Esperar um download, ele pode demorar um pouquinho. Voltando aqui na documentação, a gente consegue ver o seguinte. Aqui embaixo ele vai ter como que a gente inicializa o MySQL. Então ele vai ter aqui, comando docker run, igual a gente já fez ali, com a imagem de teste. Aqui no final ele vai dizer, vai ser o nome da imagem com tag. Por hora a gente não está usando tag, então eu vou ignorar essa parte de tag. E aqui a gente vai ter alguns parâmetros interessantes. O primeiro é um management name, onde a gente vai conseguir dizer qual o nome que vai ficar para o container. Então quando a gente olhar os containers rodando, a gente vai conseguir identificar ele melhor. Se a gente não fizer isso, ele vai gerar um nome aleatório. Outro comando aqui é o "-e", que é outro argumento, que é para a gente passar a variável de ambiente. Então qual variável de ambiente que essa imagem espera? Ele espera alguns, mas o mais importante é o MySQL root password. Como você deve imaginar, essa vai ser a senha do seu banco de dados, para o seu usuário root. E o "-d" é para esse container rodar em background, senão ele vai travar o seu terminal e vai ficar rodando aqui na frente. Então eu vou copiar o comando inteiro e vou levar ali para a gente executar, fazendo algumas pequenas modificações. Beleza, de volta aqui no terminal, a gente vai fazer o seguinte. Vou mudar o nome aqui. Eu vou dizer só o seguinte: MySQLDB vai ser o nome do container. Root password, eu vou colocar uma password bem idiota, só para a gente validar. Vou deixar ele rodando em background e vou passar mais um argumento, que vai ser o P. E para que serve o P? O P a gente pode passar assim, ou se a gente estiver passando aqui mais de um, a gente pode passar junto, né? Se não for um argumento como o "-e", que a gente precisa passar mais coisas. Se for assim, só um argumento único como o D, a gente pode passar aqui. E o que o argumento P espera? Ele espera que a gente diga uma porta. Qual vai ser a função desse argumento? É basicamente o seguinte: dentro do container tem uma aplicação rodando e ela está com uma porta aberta dentro do container. Para a máquina de fora do container conseguir acessar essa aplicação da mesma porta ou de uma porta diferente, eu preciso identificar, eu preciso dizer para o Docker qual porta que vai ser usada. O MySQL, por default, usa a porta 3306. E eu vou dizer que o host vai enxergar a mesma porta, 06. Então, o primeiro 3306 é para o host, a máquina de fora. O segundo 3306 é para dentro do container. Se eu quisesse que ele ficasse conectado em outra porta, eu poderia chegar aqui e mudar no host. Então, o host aqui eu fico livre para escolher qual porta vai ser. E o container eu preciso saber qual é a porta que a aplicação está rodando. Eu sei que o MySQL roda na 3306, então eu estou usando isso aqui. Isso você também consegue ver na documentação. Então vou dar o docker run aqui.
E dessa vez é rápido porque a gente já tem imagem aqui. Já tem imagem. E a gente já tem o container. Opa! Ele está aí rodando. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui qual que é o IP dessa máquina que a gente está usando. Com esse IP a gente vai conseguir acessar o banco de dados usando o dbeaver. Então aqui está a nossa conexão. Aqui está nosso banco de dados. Então aqui está nosso banco de dados. Está sem tabela, mas enfim. Aqui seria basicamente criar o que a gente precisasse e vida que segue. Bom, se a gente precisasse de um Postgres, tá aqui, né? Basicamente Docker Hub, entrando aqui na parte do Postgres. A gente precisa fazer um Docker Pull Postgres. E aqui embaixo a gente tem um comando Docker Run para instalar o Postgres, muito parecido com o do MySQL. Então vou mudar aqui para o nosso terminal e vamos fazer aqui a instalação do Postgres. Primeiro Docker Pull Postgres. Vai demorar um pouquinho. Ok, o pull foi concluído, então agora a gente pode usar aqui o comando do Docker Run. Então vamos lá, eu vou fazer aqui Postgres DB para o nome, muito parecido com o que já tinha. Ele também usa a variável de ambiente para definir qual que é a senha de root. E aqui eu vou fazer o seguinte, no Postgres o usuário se chama Postgres, então eu vou chamar aqui a senha igual. Vou abrir a porta aqui. Eu sei que o Postgres, a senha, a porta que ele usa é 5432. Eu vou usar mesmo aqui para o host. E vou dar um run. Vamos ver o que acontece. Dando um docker ps, a gente vê que ele está rodando aqui. A gente dá um docker image. A gente vê que a imagem está aqui também. Então, imagem aqui. E o container rodando aqui. Finalizar, agora sim, está aqui, conectado. Aqui a gente tem o banco de dados default que vem com ele, a gente pode criar um nosso. E aqui a gente poderia continuar criando as coisas aqui. Criar tabela, criar o que precisasse. Dá para abrir aqui o editor de SQL. A próxima coisa que eu queria mostrar aqui é uma outra imagem interessante, que é do Nginx. O Nginx ele é uma aplicação que funciona como load balance avançado, web server, reverse proxy e API gateway. Eu sei que é muita informação. Numa próxima eu trago um vídeo só para falar de cada uma dessas funções, mas por hora vamos focar na função de web server. Eu vou lançar a imagem aqui para a gente fazer a aplicaçãozinho, o que seria criar a aplicação web. Então o uso dele é bem simples, aqui Docker Pull Nginx, e o uso também. Então vamos lá, eu não lembro qual que é a porta, acho que o default é isso aqui, a porta default é 80, então vamos fazer aqui, e aqui do terminal a gente faz Docker Pull Nginx. Com o Nginx baixado a gente pode fazer o seguinte, Docker Run, manage name, vou dizer aqui, vou chamar de web app. Vou dizer que eu quero que ele rode em background. Vou fazer até mais interessante. Dessa vez eu vou deixar ele rodar aqui sem ser em background. Vou dizer aqui, que eu quero que ele rode na porta 8080, mas no container eu sei que ele roda na 80, que é o que estava na documentação. E eu vou dizer que a gente quer a imagem Nginx.
Isso é o que acontece quando a gente não usa o "-d". O terminal fica travado aqui, a aplicação está rodando, está tudo certo, mas o terminal está travado. Vou mudar aqui para o navegador. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, chamar aqui localhost 8080. Mentira, não é localhost, porque a gente está na VM, então tem que ser o IP da VM. Eu vou pegar aqui de novo. Então, essa é a página dele, simples, não tem nada demais. Então, agora que a gente tem um Nginx aqui, eu vou mostrar como que a gente faz para ter imagem personalizada, criando um Dockerfile. Vamos voltar para o terminal. Vou dar um Ctrl C aqui para parar. Vamos lá. Um comando que você vai querer usar conforme você vai fazendo teste, vai criando container, vai ficando esses lixos. Então você pode fazer um docker rm, pode usar um "-f" para forçar a remoção, e aqui você diz ou o nome do container ou o ID. O ID é esse primeiro carinha aqui. Então vou tirar aqui do Hello World. Posso dar um espaço e chamar um próximo. Eu vou tirar o do Nginx também. Por hora eu não quero esse cara rodando. Quando eu dou um docker ps-a de novo, eu vi aqui que só tem os caras que eu rodei aqui e estão funcionando, né? O Postgres e o MySQL. Então vamos lá. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada docker. Vou entrar aqui. Eu acho que eu não tenho o Vim, mas eu vou instalar ele aqui rapidinho. Beleza, com o Vim instalado, eu vou editar aqui o arquivinho jogo rápido. Isso não fazia parte do cronograma, mas vamos fazer aqui rapidinho. Tá, se eu precisar de mais alguma coisa. Source. Beleza. Tá, vamos lá. Então, qual que vai ser a ideia aqui? A ideia vai ser criar uma imagem personalizada do Nginx. A gente criar um HTML diferente, mudar aquele HTML que está à mostra ali. Então vai ser basicamente o seguinte. Tem que criar aqui um arquivo chamado Dockerfile. E aqui dentro desse arquivo, a primeira coisa que a gente faz é dizer de onde a imagem vem, qual que é a origem dela. Então a origem dela é uma dessas imagens que a gente já viu. Nesse nosso caso, vai ser a imagem chamada Nginx. Outra coisa que a gente precisa nesse caso, como a gente só vai mudar o HTML, a gente precisa fazer o copy de um HTML. Como a gente não tem um HTML ainda, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Vou salvar aqui, né? Vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um index.html. Então vou vir aqui nessa mesma pasta, index.html. Tá, vamos continuar aqui de onde a gente parou. Dockerfile de novo. E aqui sim, agora a gente pode fazer o copy. E a gente pode dizer o seguinte, que a gente quer. O index.html, que a gente acabou de criar. E a gente quer copiar para a pasta corrente. Então aqui, o primeiro comando que a gente está vendo é o from, que é para dizer qual é a imagem base. E a gente está vendo aqui o copy, que é para a gente copiar um arquivo exclusivo ou vários arquivos. E outro comando que a gente pode usar é workspace. É workd.
workd. O que é o workd? É em qual pasta que a gente vai jogar as coisas que a gente está usando. Então aqui eu vou criar um /app, e esse comando é interessante porque se a pasta não existir ele cria. E a partir daqui, toda vez que eu disser assim ponto, eu estou falando dessa pasta aqui. Então eu estou copiando o index que está na mesma pasta aqui do Dockerfile e estou copiando para essa pasta aqui. Isso vai ser o suficiente? Acho que não, porque a gente precisa... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu transicionar aqui para a documentação. Parte da documentação diz o seguinte, ó, que existe uma pasta aqui onde fica os HTMLs. Então, se a gente está criando um web app, os HTMLs que a gente vai usar tem que ficar nessa pasta aqui. A gente tem alguns modos de manipular essa pasta, como por exemplo esse aqui. Mas eu vou só copiar aquele index para aqui. Ele vai substituir esse index que a gente está vendo aqui. Então eu vou copiar essa pasta aqui. Voltando aqui para o terminal, a gente faz o seguinte. Esse aqui vai ser a nossa pasta, o nosso workd. E a partir daqui, está feito o nosso Dockerfile. Então a gente tem dois arquivos aqui. Se a gente olhar aqui o Dockerfile é isso. Se a gente olhar o nosso index, é isso. Muito simples. E como é que a gente faz para fazer a mágica acontecer? Então a gente vai fazer o seguinte, vai fazer um docker build. Aqui no docker build a gente vai dizer que a gente quer uma tag, então a gente vai passar "-t", e a gente vai dizer o seguinte, que o nome dessa imagem vai ser o web app. E a gente não vai passar tag, a gente poderia passar a tag aqui, por exemplo, v1. Tá? Mas por hora eu vou ignorar isso aqui. E a gente passa aqui qual é o contexto. Então, quando a gente estiver fazendo a execução, por exemplo, aqui a gente tinha esse copy. Então, o contexto para esse copy é a pasta que a gente disser aqui. A gente pode apontar esse contexto para outro canto, uma outra pasta. Nesse caso, é a mesma pasta que a gente está, a corrente. Então, eu vou colocar aqui que é ponto. Então, vamos lá. Beleza, construiu a imagem. Se a gente vir aqui, fizer um docker image, a gente vai ver aqui que a gente tem a nossa imagem pronta. Isso foi rápido porque a gente já tinha a imagem do Nginx, então basicamente tudo que a gente precisava já estava meio que ali. Então agora a gente pode fazer um docker run. Eu vou até fazer aqui, ó, Ctrl R, docker run, e vou copiar o mesmo comando que a gente tinha feito, com exceção do final. No final a gente vai olhar para a nossa própria imagem, web app. Beleza, eu continuei com o comando rodando aqui na frente mesmo, sem background. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o terminal. E quando a gente atualizar aqui, agora a gente está olhando para a nossa aplicação. O Spect não é uma boa. Vamos olhar aqui, source code. Então aqui é o nosso HTMLzinho, bobo igual a gente criou. É importante ressaltar que esse processo aqui de criar Dockerfile, ele pode ser aplicado para qualquer linguagem de programação. A gente poderia estar usando a imagem base ali do Node, do Python, do Golang, e a gente poderia, o que mudaria ali seria a forma de executar a aplicação. No Node, por exemplo, a gente rodaria algum comando npm, no Go a gente rodaria algum comando do Go, ou já construiria um binário e executaria.
No Python, provavelmente a gente executaria Python alguma coisa, ou Unicorn, não sei exatamente o que a gente usaria, depende do tipo de aplicação. Se estivesse usando Django seria um pouquinho diferente. Mas o fato é que essa construção base aqui, que a gente usa para construir o Dockerfile, ela é basicamente a mesma coisa. Então o que muda é a imagem base, e o que tem que copiar para onde, se tem que executar algum comando. Se a gente tivesse que executar algum comando aqui, a gente faria alguma coisa assim. Run, por exemplo, se você tivesse que executar um comando npm, a gente faria npm, run, e aqui o comando que a gente precisasse. Se precisasse executar um comando do Python, seria mais ou menos a mesma coisa. Run, Python, e aí o que precisasse. Então, o que muda são esses detalhes, né? Qual é o prompt e o que a gente faz aqui. Mas são só detalhes.